O verbo de hoje vai ser verbo ouvir. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Pretérito imperfeito, eu ouvia, tu ouvias, ele ouvia, nós ouvíamos, vós ouvieis, eles ouviam. Pretérito perfeito, eu ouvi, tu ouviste, ele ouviu, nós ouvimos, vós ouviste e eles ouviram. Pretérito mais que perfeito, eu ouvira, tu ouviras, ele ouvira, nós ouviramos, vós ouvireis e eles ouviram. Presente do indicativo, eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis e eles ouvem. Pretérito imperfeito vai ser eu ouvia, tu ouvias, ele ouvia, nós ouvíamos, vós ouvias e eles ouviam. O pretérito perfeito vai ser eu ouvi, tu ouviste, ele ouviu, nós ouvimos, vós ouvistes e eles ouviram. Pretérito mais que perfeito vai ser eu ouvira, tu ouviras, ele ouvira, nós ouviramos, vós ouvireis e eles ouviram. Futuro do presente vai ser eu ouvirei, tu ouvirás, ele ouvirá, nós ouviremos, vós ouvireis e eles ouvirão. Futuro do pretérito vai ser ouviria, tu ouvirias, ele ouviria, nós ouviramos, vós ouvirieis e eles ouviriam. Futuro do presente, eu ouvirei, tu ouvirás, ele ouvirá, nós ouviremos, vós ouvireis e eles ouvirão. Futuro do pretérito, eu ouviria, tu ouvirias, eles ouviriam, nós ouviríamos, vós ouvirieis e eles ouviriam. Subjuntivo do presente vai ficar que eu ouça, que tu ouças, que ele ouça, que nós ouçamos, que vós ouçais, que eles ouçam. Subjuntivo presente, que eu ouça, que tu ouças, que ele ouça, que nós ouçamos, que vós ouçais, que eles ouçam. Pretérito imperfeito vai ser se eu ouvisse, se tu ouvisses, se ele ouvisse, se nós ouvíssemos, se vós ouvisseis e se eles ouvissem. Pretérito imperfeito, se eu ouvisse, se tu ouvisses, se ele ouvisse, se nós ouvíssemos, se vós ouvisseis e se eles ouvissem. Futuro. O futuro vai ser quando eu ouvir, quando tu ouvires, quando ele ouvir, quando nós ouvirmos, quando vós ouvirdes, quando eles ouvirem. Imperativo, como que vai ficar o verbo imperativo, o verbo ouvir? Imperativo vai ser afirmativo e negativo. Afirmativo vai ser ouve tu, ouve você, ouçamos nós, ouvi-vos, ouçam vocês. Negativo vai ficar não ouças tu, não ouça você, não ouçamos nós, não ouçai-vos, não ouçam vocês. Agora um outro verbo, uma outra conjugação é o verbo pedir. Verbo pedir. Verbo pedir é eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedirmos, nós pedimos, vós pedis e eles pedem.
E eles pedem. Agora é o pretérito imperfeito. O imperfeito é: eu pedia, tu pedias, ele pedia, nós pedíamos, vós pedieis, eles pediam. Pretérito imperfeito. Eu pedia, tu pedias, ele pedia, nós pedíamos, vós pedieis e eles pediam. Agora é o pretérito perfeito. Pretérito perfeito vai ser: eu pedi, tu pediste, ele pediu, nós pedimos, vós pedistes e eles pediram. Pretérito perfeito: eu pedi, tu pediste, ele pediu, nós pedimos, vós pediste e eles pediram. Pretérito mais que perfeito: pedira, ele pedira, tu pediras, ele pedira, nós pediramos, vós e eles pediram. Pretérito mais que perfeito vai ser: eu pedira, tu pediras, ele pedira, nós pedíramos, vós pedireis e eles pediram. Futuro do presente vai ser: eu pedirei, tu pedirás, ele pedirá, nós pediremos, vós pedireis e eles pedirão. Futuro do presente: eu pedirei, tu pedirás, ele pedirá, nós pediremos, vós pedireis e eles pedirão. Agora, futuro do pretérito, prepare o seu coração. Futuro do pretérito: eu pediria, tu pedirias, ele pediria, nós pediríamos, vós pediríeis e eles pediriam. Futuro do pretérito: eu pediria, tu pedirias e ele pediria, nós pediríamos e vós pediríeis e eles pediriam. Agora, verbo pedir, subjuntivo, que vai ser presente, pretérito e futuro. Subjuntivo presente vai ser: que eu peça, que tu peças, que ele peça, que nós peçamos, que vós peçais, que eles peçam. Agora, pretérito perfeito. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito vai ser: se eu pedisse, se tu pedisses, se ele pedisse, se nós pedíssemos, se vós pedisseis e se eles pedissem. Subjuntivo presente: que eu peça, que tu peças, que ele peça, que nós peçamos, que vós peçais, que eles peçam. Agora, o pretérito imperfeito: se eu pedisse, se tu pedisses, se ele pedisse, se nós pedíssemos, se vós pedisseis e se eles pedissem. Futuro vai ser: quando eu pedir, quando tu pedires, quando ele pedir, quando nós pedirmos, quando vós pedirdes, quando eles pedirem. Futuro subjuntivo, novamente: quando eu pedir, quando tu pedires, quando ele pedir, quando nós pedirmos, quando vós pedirdes, quando eles pedirem. Agora, imperativo, que vai ser afirmativo e negativo. Gramática com Viviane Martins. Gramática, verbo matinal com Viviane Martins. A matéria que mais o candidato que vai fazer prova para concurso público tem de dificuldade é o assunto relacionado a verbo. É muito difícil uma prova de língua portuguesa não ter verbo. Gramática com Viviane Martins. Agora vamos o imperativo, que tem o afirmativo e o negativo. Afirmativo: pede tu, pede você, peçamos nós, pedi-vos, peçam vocês. Agora, negativo: não peça tu, não peça você, não peçam, peçai-vos. Não. Agora vamos uma outra conjugação. O verbo polir. Verbo polir.
O verbo polir muda de forma. Pulo, pulem. Presente do indicativo vai ser eu pulo, tu pules, ele pule, nós pulimos, vós pulis e eles pulem. Presente do indicativo, eu pulo, tu pules, ele pule, nós pulimos, vós pulis e eles pulem. Agora, pretérito imperfeito, prepare o seu coração para o verbo polir. Pretérito imperfeito, eu polia, tu polias, ele polia, nós políamos, vós polieis, eles poliam. Agora, vamos novamente no pretérito imperfeito. Eu polia, tu polias, ele polia, nós políamos, vós polieis e eles poliam. Pretérito imperfeito, eu poli. Pretérito perfeito, eu poli. Tu poliste, ele poliu, nós polimos, vós poliste e eles poliram. Mais que perfeito. Polira, poliras, polira, poliramos, polireis e poliram. Pretérito mais que perfeito. Polira, poliras, polira, poliramos, polireis e poliram. Futuro do presente vai ser polirei, tu polirás, ele polirá, nós poliremos, vós polireis e eles polirão. Futuro do presente vai ser eu polirei, tu polirás, ele polirá, nós poliremos e vós polireis e eles polirão. Futuro do pretérito vai ser futuro do pretérito poliria. Eu poliria, tu polirias, ele poliria, nós poliríamos, e vós polirieis, e eles poliriam. Futuro do pretérito, eu poliria, tu polirias, ele poliria, nós poliríamos, vós polirieis, e eles poliriam. Agora, subjuntivo presente, gramática com Viviane Martins, o verbo, conjugação do verbo polir, que muda de forma, pulo e pulem. Agora é o subjuntivo, que é, o subjuntivo é presente, pretérito imperfeito, futuro. O subjuntivo presente, que eu pula, que tu pulas, que ele pula, que nós pulamos, que vós pulais e eles pulam. Subjuntivo presente, que eu pula, que tu pulas, que ele pula, que nós pulamos, que vós pulais, que eles pulam. Pretérito imperfeito, prepare o seu coração com gramática com Viviane Martins, gramática matinal. Verbo, assunto, verbo. Pretérito imperfeito, se eu polisse, se tu polisses, se ele polisse, se nós políssemos, se vós polisseis e se eles polissem. Agora, o futuro. Futuro, quando eu polir, quando tu polires, quando ele polir, quando nós polirmos, quando vós polirdes e quando eles polirem. Pretérito imperfeito subjuntivo, verbo polir. Se eu polisse, se tu polisses, se ele polisse, se nós políssemos, se vós polisseis, se eles polissem. Agora, futuro, quando eu polir, quando tu polires, quando tu polir, quando nós polirmos, quando vós polirdes e quando eles polirem. Agora, mais um verbo que pode cair na sua prova de concurso público. O verbo prevenir. É melhor prevenir, é melhor estudar verbo antes de fazer a sua prova de concurso público. Estude conjugação verbal, estude verbo. Porque muitas das vezes as pessoas não querem estudar verbo, porque verbo já faz parte do cotidiano. Mas a grande verdade é que a banca examinadora, ela faz várias perguntas relacionadas a verbo e coloca em uma casca de banana e o candidato erra a questão. Porque não preveniu, porque não estudou o verbo.
achou que talvez seria fácil, mas a banca examinadora, ela explora bastante esse assunto, verbo. Verbo prevenir. Eu previno, tu prevines, ele previne, nós prevenimos, vós prevenis e eles previnem. Verbo presente do indicativo. Eu previno, tu prevines, ele previne, nós prevenimos. Vós prevenis e eles previnem. Agora, pretérito imperfeito, prepare o seu coração. Eu prevenia, tu prevenias, ele prevenia, nós preveníamos. Vós prevenieis e eles preveniam. Pretérito imperfeito, eu prevenia, tu prevenias, ele prevenia. Nós preveníamos, vós prevenieis e eles preveniam. Agora, pretérito perfeito, eu preveni. Tu preveniste, ele preveniu, nós prevenimos, vós preveniste e eles preveniram. Pretérito perfeito, eu preveni, tu preveniste e ele preveniu, nós prevenimos, vós preveniste e eles preveniram. Agora, pretérito mais que perfeito. Eu prevenira, tu preveniras, e ele prevenira, nós preveniramos, vós prevenirieis e eles preveniram. Pretérito mais que perfeito com gramática com Viviane Martins. Avante! Pretérito mais que perfeito, eu prevenira, tu preveniras. Eu prevenira, tu preveniras, ele prevenira, nós preveniramos, vós prevenirieis, e eles preveniram. Agora, futuro do presente. Eu prevenirei, tu prevenirás, ele prevenirá, nós preveniremos, vós prevenirieis, e eles prevenirão. Futuro do presente, eu prevenirei. Tu prevenirás, ele prevenirá. Nós preveniremos, vós prevenirieis, e eles prevenirão. Futuro do presente, eu prevenirei, tu prevenirás, ele prevenirá, nós preveniremos, vós prevenirieis, e eles prevenirão. Agora, futuro do pretérito, eu preveniria. Tu prevenirias, ele preveniria. Ele preveniria, nós preveniríamos, e vós prevenirieis, e eles preveniriam. Futuro do pretérito, eu preveniria, tu prevenirias, ele preveniria. Nós preveniríamos, vós prevenirieis, e eles preveniriam. Agora, o verbo prevenir subjuntivo, ele vai ter o presente, ele vai ter o pretérito imperfeito, o futuro, o presente, que eu previna, que tu previna, que tu previnas, que ele previna, que nós previamos. Que nós previnamos, que vós previnais, que eles previnam. Subjuntivo presente, verbo prevenir, verbo irregular, que eu previna, que tu previnas, que ele previna, que nós previnamos, que vós previnais, que eles previnam. Pretérito imperfeito, se eu prevenisse, se tu prevenisses, se ele prevenisse, se nós preveníssemos, se vós prevenisseis, se eles prevenissem. Futuro. O futuro vai ser quando eu prevenir, quando tu prevenires, quando ele prevenir, quando nós prevenirmos, quando vós prevenirdes, quando eles prevenirem. Futuro, quando eu prevenir, quando tu prevenires, quando ele prevenir, quando nós prevenirmos, quando vós prevenirdes, quando eles prevenirem. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!